voltar aqui em requisição, vou novamente pressionar mais, e agora eu vou aparecer aqui. Tanto é que se eu digitar S-Douglas, eu já trouxe aqui. Aqui em observações gerais, é uma observação que eu coloco para quem vai me aprovar essa requisição ou não. Então, eu vou falar assim, ó, gostaria não, preciso comprar um mouse novo, pois o meu está falhando. Ok. Feito isso, eu vou salvar, e aí ele vai criar o que nós chamamos de capa da requisição. Quando eu fiz isso, quando eu venho aqui e procuro, veja que sumiu aquela outra forma de compra para mim. Então, eu tenho itens todos, itens de compra, de consumo. Na verdade, é um processo que eu vou escolher o que eu quero, né? Então, como eu quero comprar, eu venho nesse botão. Se eu quisesse requisitar isso no estoque, que é uma visão futura que a gente pode ter aí, eu venho nesse botão aqui, tá? Então, como é um fluxo de compras, eu vou vir aqui em novo registro, tá? Aqui eu posso iniciar pela família ou posso iniciar pelo item. Então, eu tenho aquelas teclas de atalho do sistema, como por exemplo o F4, que eu posso listar todos os itens, tá? Eu posso verificar qual é o campo que ele está trazendo como primário, pressionando o F5, e aí todo o campo que tiver em primeiro do lado direito é o campo de busca. Então, como está nome, se eu vier aqui digitar, por exemplo, mouse, ele vai me trazer tudo que tem nome mouse, tá? Vamos imaginar que eu quero procurar uma palavra que contenha, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui o símbolo de percentual, que para a linguagem de escrita de sistema, isso quer dizer qualquer coisa que comece com qualquer palavra ou frase e que tenha no meio amperes e tenha qualquer outro tipo de palavra no fim. Olha lá, ó, ele buscou tudo o que eu tenho com a palavra amperes no sistema, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou novamente buscar por mouse, e eu tenho dois mouses. Eu tenho o mousepad preto, eu tenho um mouse e tenho um mouse USB. Então, quando eu escolho o mouse, o que o sistema já fez? Olha só. Ele trouxe o item, tá? E trouxe aqui para mim a quantidade que eu quero. Então, eu vou falar que eu quero um mouse, e olhando aqui no Mercado Livre, na internet, eu vi que ele custa, em média, R$ 45. Tem parâmetros no sistema que eu posso informar que o usuário não pode escolher o preço, tá? Que são parâmetros que tem lá no sistema, para que eu possa escolher. Veja que como eu configurei o usuário do Douglas, que é o que eu estou logado, lá no usuário dele eu configurei que o usuário default dele vai vir esse, a conta financeira veio do item, tá? E o centro de custo automático veio aqui para mim, que é o 120109, de tecnologia da informação. Pelo fato de não ter aquele flag marcado lá no ADM no meu usuário, eu não posso escolher um outro centro de custo, eu não posso alterar, tá? E se tiver faltando alguma informação nessa tela, o sistema ele automaticamente não me permite salvar, ó. Então, se eu der o mais, olha lá, ó, o tipo de movimentação é obrigatório. Tá, mas como que eu sei desse monte de tipo de movimentação, qual que eu vou utilizar? Assim, por regra, todos os nossos clientes nós usamos aqui de compra para consumo direto. Mas isso é um parâmetro que é colocado lá no produto. Se eu colocar no produto que esse é o tipo de movimentação de compra, 100% das vezes ele já vai vir preenchido. Nesse momento, eu já posso salvar. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho a capa do item, a capa da minha requisição e o item. Por que eu tenho um código para requisição e um código para o item? Porque eu poderia estar pedindo para comprar um mouse e poderia estar pedindo também para comprar o mousepad. Então, se eu quisesse fazer isso agora, eu poderia vir aqui em mais novamente e colocar, olha, eu quero comprar agora o mousepad preto, tá? Quantos que eu quero? Eu quero comprar um, e qual o valor estimado? Isso aqui custa R$ 15, tá? Perfeito, olha lá, ele preencheu. A única coisa que eu tenho que escolher é qual operação, que será também a 705, tá? Tá, mas para que serve esses outros campos aqui em cima que você não falou? Isso aqui é a data que eu estou solicitando,
para quando eu preciso esse mouse. Então, eu falo, olha, eu vou precisar desse mouse porque eu vou viajar no dia 26, então até essa data aqui, até às 18 horas, eu vou precisar desse mouse. Então, eu gostaria que você confirmasse essa requisição para mim até hoje, até às 18 horas, tá? Então, isso o sistema ele faz, e se eu salvar, ele vai manter os dois registros, ó. Então, eu tenho uma requisição com 2 itens. Isso, eu posso ter aqui 20 itens dentro de uma requisição. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até esse processo que eu mostrei para vocês? Não, tudo certo, né? Normal, porque isso aí mais é a parte para fazer a solicitação, né? Então, Isso. Agora aqui eu vou partir para um outro passo que é muito importante para vocês de compras, que é, então tá, aqui eu tenho a capa do item, o que vai chegar para quem vai aprovar essa requisição, e aqui eu tenho assinaturas, envio de minutas, históricos de assinaturas, status dessa situação e kit que é usado para a produção, tá? Mas voltando na aba requisição, eu posso agora, antes mesmo de ter a autorização do meu superior, definir aqui a especificação. Então, eu tenho 3 possibilidades de especificação. Especificação para o comprador, especificação para a compra e especificação do item. Então, as 3 informações vão para a área de compras. Então, por exemplo, senhor Luiz, favor comprar somente das marcas Dell ou Lenovo, porque os demais não funcionam bem aqui na empresa, tá? Beleza, isso é a especificação que vai para o comprador. A especificação de compra, ela pode ser uma especificação do tipo, o mouse precisa ser óptico e com entrada USB, tá? O que pode ser a especificação do item? Por exemplo, aí eu já estou avançando um pouco mais, né? Ele tem que ser mouse com esfera cilíndrica e com contetor, como é que é mesmo? Com pegada para canhoto. Estou inventando umas bobagens aqui, tá? Mas isso é só para mostrar para vocês que isso é a forma que nós vamos detalhar o item. E aqui embaixo eu tenho a possibilidade de fazer a mesma para o outro item, tá? Então eu tenho um e eu tenho o outro item aqui. Aqui eu vou ter a questão de motivo que eu quero para compra, e o status, como que ele tá vendo? Ó? Então tá toda a situação aqui, ó. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Aqui vem para mim quem que incluiu, quem que é o requisitante, qual que foi a forma, porque poderia vir de outros lugares essa requisição. E aqui, basicamente, o que nós vamos fazer é aqui. O que eu vou fazer agora? Como eu já coloquei os meus itens que eu quero para comprar, então eu vou vir aqui nesse botão, né? Esse aqui do meio, e vou liberar. Então, quando eu libero, isso eu estou enviando um e-mail para o meu superior, tá? Falando assim, olha, preciso comprar esse mouse. Então, o que ele vai fazer? Isso aqui ainda é o usuário inicial, tá? Ele vai clicar aqui.